Hoje nós vamos falar sobre o remanescente. O que significa remanescente? Restinho. Muito bom, restinho, muito bom. Restinho. O restinho se a gente considerar o mundo de pecado, mas se a gente considerar o universo, nós somos maioria. Amém. E o Senhor está chamando esse remanescente para uma guerra que já é vitoriosa. Não é para disputar a vitória. É uma guerra que a vitória já é certa. Não é uma bênção? Normalmente as pessoas não gostam de fazer parte de minorias. As minorias são rejeitadas, as minorias são prejudicadas às vezes. Minoria é ruim, né? Ser minoria. Mas o povo de Deus sempre foi minoria. Quantos entraram na arca? De um mundo que tinha talvez bilhões de habitantes. Assim como foi nos dias de Noé. Será na vinda do Filho do Homem. Essa ilusão que a gente tem de que uma grande coletividade será salva. Eu gostaria que fosse verdade. Vai ter uma grande multidão, mas os salvos de todas as épocas, dos filhos, desde Adão até os últimos que morreram antes da porta da graça fechar. Mas no fim nós vamos ter um grupo pequeno, infelizmente. Não é uma mensagem popular, mas a verdade nunca foi popular. Mas olha a bênção, olha a bênção que nós temos, olha essa promessa, é o último parágrafo do grande conflito. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está o quê? Purificado. O grande conflito terminou, nós temos essa certeza que a guerra vai acabar. Nós precisamos entender que nós estamos em guerra. Se nós entendermos que nós estamos em guerra, a nossa oração vai ser diferente. A nossa postura vai ser diferente, os nossos valores vão ser diferentes. Nós não vamos estar pensando em coisas materiais. Faz toda a diferença se nós entendermos que nós estamos em guerra. O diabo sabe que tem pouco tempo, né? E nós sabemos? Se tem pouco tempo, como é que nós vamos usar esse pouco tempo? Em que a gente gasta nossas maiores energias? Em que a gente gasta nosso intelecto? Em que a gente gasta os nossos talentos? Em quê? Para enriquecer acionistas? Para enriquecer donos de empresa? Para nos enriquecermos? Para melhorar de casa, melhorar de carro, melhorar de status? Para quê? Sabe, irmãos, a maior cilada para os adventistas não é crimes hediondos, não é pecados capitais. O diabo não tem chance com isso. Ele não vai pegar o Daniel para assaltar banco. Ó, Daniel assalta o banco. Não tem a mínima chance. Não vai pegar o Moisés para traficar droga. Ó, Moisés, agora você está com essa Kombi, aproveita no meio dos livros, põe umas droguinhas. Ele não tem chance. Sem chance. Mas ele vai nos pegar nas coisas boas, que tiram o lugar das essenciais. Marta, Marta, poucas coisas são necessárias. Na verdade, uma só. O nosso povo cai na cilada do bom para deixar o essencial. Eu vou falar para vocês, até trabalhando para a igreja. Quantos pastores perderam seus filhos porque dedicaram todo o trabalho pela causa e não cuidaram dos filhos? Estou falando isso de pastores, mas serve para qualquer pessoa. Falo porque eles se dedicam à causa integralmente. Mas o nosso maior campo missionário, qual é o nosso maior campo missionário? Nosso lar, nossa família. Irmãos, nada pode estar acima disso. Se seu filho não tem a sua presença em casa, no culto da manhã e da noite, tem coisa errada na sua casa. Você precisa estar chefiando a liderança espiritual do lar, fazendo o culto da manhã e da noite, levantando o altar do Senhor, instruindo seu filho. Como é que é para a gente instruir o filho? Andando pelo caminho, levantando, deitando, assentando, não é isso que fala? Inculcando a palavra de Deus, inculcar, mas o que é inculcar? É enfiar goela abaixo da cabeça. Criança precisa disso. Criança não, a gente não nasce com tendência natural para as coisas divinas, então tem que inculcar. Lógico, com amor, com sabedoria, com mansidão, mas tem que inculcar. A gente tem que tornar a palavra atrativa, o culto atraente, adaptado às crianças. Esse inculcar tem que ter a direção do Espírito, para que ele tenha sucesso. Não é o inculcar do mundo, não é o goela abaixo do mundo, mas é o inculcar de Deus, onde as pessoas vão ter vontade. A multidão não ia embora, ficava sem comer.
Paulo falava até amanhecer o dia. Nós temos que pedir esse poder do Espírito para que os nossos filhos também tenham essa sede da verdade. A igreja é o Israel. Os salvos serão remanescentes. Só um pouquinho dentro de Israel. A igreja de Deus. Deus levantou essa igreja, deu uma verdade para ela. Uma verdade que não tem nas outras igrejas. Qual é a única doutrina que é exclusividade da igreja adventista? Qual é a única? Santuário. Precisamos estudar o santuário. Se a gente não entender o santuário, a gente não entende o plano da redenção, não entende por que estamos aqui, não entende o que devemos fazer nessa época. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Escreveu Davi. Ainda que o número de Israel, dos filhos de Israel, seja como a areia do mar, o remanescente tem que ser salvo. Os filhos de Israel, hoje, posso dizer sem medo de errar, que a igreja adventista do sétimo dia, a igreja que Deus levantou. Então, ainda que o número dos filhos da igreja, dos membros da igreja adventista seja 22 milhões de membros, só o restinho será salvo. Isso é triste, sabe por quê, irmãos? Porque temos a verdade. Temos um monte de livros do Espírito e Profecia à nossa disposição. Quantos já lemos? Eu fui falar num evento no sul do país e fiz um questionário com várias perguntas. Uma delas é quantos livros do Espírito e Profecia você já leu? Só para pessoas batizadas há mais de um ano e acima de 11 anos de idade. É que eu não conhecia o Thomas, senão eu colocaria acima de 6. Começava com 0, 1, 2, 5, 10, mais de 10. Quantos que item você acha que foi o mais riscado? Infelizmente 0. Como é que a gente vai estar preparado para fazer parte do remanescente se os conselhos, as orientações, as instruções, as ordens de Deus para nós não são conhecidas? Qual a ordem para o remanescente? Deus deu uma ordem para o remanescente. Então os meus olhos, isso quem está falando é a serva de Deus, serva do Senhor, que estava numa visão, os olhos foram afastados da glória e foi-me indicado o remanescente na terra. Ela estava tendo uma visão do céu. E aí os olhos saem de lá e se voltam para a terra. Disse-lhes o anjo, preparai-vos, preparai-vos, preparai-vos. Quando aparece 3 vezes a mesma expressão, é porque é muito importante. É urgente e importante. Precisais ter maior preparo do que até agora. A gente precisa ter maior preparo do que até agora. Há uma ilusão de que nós estamos na igreja verdadeira, damos o dízimo, guardamos o sábado, e vamos à igreja e isso é suficiente. A gente não pode dizer que está salvo, irmãos. O Espírito de Profecia diz isso. A salvação é uma certeza, mas que nós estamos salvos é só se formos fiéis até a morte ou até a volta de Jesus. Ellen White, quando estava no céu, falou, eu não quero mais ir embora. O que o anjo falou para ela? Volta. Se fores fiel, você volta aqui. Nem para ela, que já estava no céu, foi garantido o retorno. Nós não podemos dizer que já está. Se a gente disser que já estamos salvos, a gente afrouxa no preparo. A certeza da salvação tem que ser real, mas também a nossa intuição, a nossa convicção de que temos que ser fiéis a cada dia também tem que ser real. Saul estava salvo quando ele recebeu o Espírito Santo, profetizou. Não, ele se perdeu, não estava salvo. Ele estava no caminho da salvação, tinha certeza que podia ser salvo, tinha certeza que poderia ser salvo se fosse fiel. Foi infiel, se perdeu. Bem, muitos exemplos assim. Preparai-vos. Precisais ter maior preparo do que até agora. Precisa ser maior, a cada dia maior. Pois o dia do Senhor vem. Olha a certeza que o dia do Senhor vem. A salvação vem, irmãos. Terrível, tanto em ira como em vingança, para desolar a terra e destruir dela quem? Os pecadores. Por que destrói os pecadores? Porque eles estão agarrados ao pecado. Deus não quer destruir ninguém. Ele quer destruir o pecado, mas quem está agarrado ao pecado, vai junto. Deus respeita as escolhas. A gente precisa entender que Deus respeita o livre-arbítrio. Se Deus pudesse invalidar o livre-arbítrio, Ele salvaria todos. Por que não? Contra a sua vontade eu te salvo. Mas Deus não faz isso. Se Deus pudesse mudar caráter no último dia, por que Ele não mudaria agora? Por que esperar o último dia? Muda agora, que você vê todo mundo feliz aqui, em paz e trabalhando pelo Evangelho. Deus não pode mudar caráter de ninguém. Deus pode ajudar na mudança de caráter, pode dar poder para a mudança de caráter, pode
facilitar, propiciar tudo. Dá todas as ferramentas, mas a decisão é sua. Se Deus muda o caráter de uma pessoa, Satanás fala, não, calma lá, ele não queria, como é que você fez isso? Bom, sacrificai tudo a Deus. Quanto que tem que sacrificar? O que é tudo? Sacrificai tudo. Então, o que pensa na sua vida? É profissão, é conforto. Sacrificai. Se aquilo está te impedindo de fazer parte do remanescente, sacrifica. Você cai na água. Tem 10 quilos de ouro na mochila. Você morre afogado para ficar com o ouro? Misericórdia, solta o ouro. A gente vai ficar agarrado, irmãos, no sapatinho, sabe? Sabe o sapatinho da gente? Que está no caminho estreito? Tem que ir deixando as coisas, a cada estágio tem que deixar alguma coisa. Aí, o penúltimo estágio, o que tinha que deixar? O sapato. E tinha pessoas que ficaram agarradas ao sapato. E, é lógico que é simbólico, mas o que é um sapato diante da vida eterna? E pessoas ficaram agarradas ao sapato. Qual é o sapato na sua vida? Ou qual é a carruagem? A primeira coisa a deixar foi a carruagem. Note que essas pessoas entraram no caminho estreito, eles eram remanescentes. Os que entram no caminho estreito são os remanescentes. Só que assim como as virgens, metade se perde, metade do que entra no caminho estreito se perde. Por quê? Porque não vão progredindo na vida cristã. Acharam que ao entrar já está tudo bem. Tem que ir deixando, até ficar sem meia. Deixar tudo. Sacrificai tudo a Deus. Deponde tudo sobre o seu altar. Agora ele vai explicar um pouquinho melhor o que a gente tem que depor sobre o altar. O que está escrito ali? O que aparece primeiro? O eu. Ah, gente, esse eu é complicado. O eu, a propriedade e tudo mais. Como um sacrifício vivo. Tudo é pedido para entrar na glória. O que Deus pede para entrar na glória? Tudo. Uma vez eu vi uma senhora passando uma roleta de ônibus, nem sei se tem mais isso, roleta de ônibus, tem ainda. Eu vi uma senhora que queria passar na roleta de ônibus cheia de sacola. E ela não conseguia passar, ela ia de frente, ia de lado, não passava, ela tinha que deixar as sacolas para passar. Aí o medo de deixar as sacolas. Então, a gente quer entrar com a bagagem, não vai. Tudo é pedido para entrar na glória. Acumulai para vós um tesouro no céu, onde nem os ladrões roubam, nem a ferrugem consome. Tereis de ser o quê? De quê? A gente não quer participar do sofrimento de Cristo, a gente quer participar só da glória. Só ruas de ouro, casa de marfim, viajar pelos mundos, não ter doença. Mas se você quer participar com Ele de sua glória, você precisa participar com Ele dos seus sofrimentos. Mas por quê? É porque isso é para aperfeiçoamento do nosso caráter. Não é porque Deus quer esse sofrimento. Deus é amor. Deus é amor, Ele sabe que se você não participar do sofrimento, você não vai ser feliz no céu. Que adianta levar alguém para o céu para ser feliz? Não adianta. Qual a ordem para o remanescente? Eu vou fazer um resumo disso que eu li aqui. Preparai-vos, preparai-vos, preparai-vos. Sacrificai tudo a Deus. Deponde tudo sobre o seu altar, o eu, a propriedade e tudo mais como um sacrifício vivo. Tudo é pedido para entrar na glória. Acumulai para vós um tesouro no céu. Ser participantes dos sofrimentos de Cristo aqui. Participar com Ele de sua glória no além. Olha que interessante, 7 itens e o 7 é o glorioso. Qual é a promessa para o remanescente? Tem uma promessa para o remanescente. A gente não precisa ficar desesperado que isso aqui que Deus requer, Ele dá poder para a gente fazer. Nada que Deus pede é para a gente fazer por nossa própria força. Tudo é dado poder. Ao que vencer, olha que bênção, ao que vencer me considerei que o quê? Olha só o que Deus está prometendo para o remanescente. O que Ele está prometendo? Sentar no trono de Jesus. É muito para a minha cabeça. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem que queria se sentar no trono de Jesus? Quem? Então, ele não vai. Ele não vai, mas aqueles a quem ele fustigou, com quem ele tentou, aqueles que o venceram aqui na terra, esses vão sentar. Amém? E vai vencer o quê? Ao que vencer. Vencer o quê?
que a gente vai vencer? Olha só, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado e a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos que vencer o pecado, irmãos. A vitória é contra o pecado, contra o mal, contra o diabo. Esses são os inimigos. Agora, se a gente não entende que a vitória pode ser completa, então é uma pena. Que tipo de vitória? Que tipo? Meia boca, mais ou menos, só de alguns pecados, só daqueles que eu consigo. Esse negócio só daqueles que eu consigo, isso é uma teoria muito legalista, porque você não consegue nada, nenhum. Eu consigo um tanto, Deus completa o que eu não consigo. Não existe isso, você não consegue nada. A vitória vem por meio de Cristo. E se vem por meio de Cristo, o que ele não pode vencer? Pode vencer tudo. Então não tem vitória parcial. Se é Cristo que te dá a vitória é completa e perfeita. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Esse é o alvo. Essa é a promessa, irmãos. Se Deus prometeu, Ele cumpre. Deus não pede nada, nós lemos no culto ontem, nada. Nenhuma ordem que não possa ser cumprida pelo seu poder. Se a gente falar que isso não é possível, a gente está descrendo de Deus, está duvidando de Deus. Ontem nós recordamos que a base de todo o pecado é duvidar de Deus. Seria isso possível? Será isso possível? Vamos ver se tem alguma outra promessa. Olha a promessa que está aqui. Deus terá um povo. Está no futuro, porque não tem ainda. Deus terá um povo zeloso de boas obras, que permanecerá firme entre as corrupções desse século degenerado. Não está falando do fim do mundo. Não está falando do último dia, que vai fazer plim e mudar o seu... Não, Deus será um povo zeloso que permanecerá firme entre as corrupções deste século degenerado. Haverá, está no futuro também, um povo que se apegará tão firmemente à força divina que estará à prova de quantas tentações? Todas as tentações. Você crê nisso? Amém. Mas se você não crê nisso, você não vai ter essa vitória. Ninguém vai mais alto do que o alvo a que se propôs. Eu vejo esse texto, eu fico emocionado, porque essa é uma promessa de Deus. Ele não precisava disso. Deus não precisava de ter esse povo, se ele não quisesse. Mas ele quer mostrar para o universo que ele vai ter um povo fiel. Não um fiel, um outro fiel como foi Enoque, como foi Jó. Ele quer uma geração de fiéis. Uma geração que ele chama de remanescente. A pior da história da Terra, a pior. Nós somos os piores. Os mais degradados, os mais afetados pelo pecado. Os mais complicados. Os mais fracos, com essa geração de pigmeus espirituais, físicos e mentais. Deus vai mostrar para o universo que a sua graça é tão poderosa que com essa raça caída, ruim, ele pode ter um povo fiel. Perfeitamente fiel. Porque não depende da força humana, depende da entrega. Se você entrega, Deus pode fazer tudo por você. Você pode até andar sobre as águas, sabia, Thomas? Que teve uma pessoa que andou sobre as águas, você lembra? É Pedro. Como não? Então, aí como é que ele andou sobre as águas? Ele foi pela esperteza dele, não? A habilidade, ele ficou treinando, foi determinado e andou? Não. Como é que ele andou sobre as águas? Pelo mesmo poder que pode fazer você e eu andar sobre o pecado e não afundar nele. Qual foi a expressão de Pedro? Senhor, salva-me. Deus está pronto para salvar. Então, se você tem dificuldade em alguma coisa na sua vida, se você tem algum pecado acariciado, se você tem alguma dúvida, clama ao Senhor, salva-me. E o Senhor vai ajudar, vai atuar. Ele está mais pronto para nos ajudar do que nós prontos para sermos ajudados. E quando será isso possível? Será que é só lá no finalzinho, na chuva serôdia? Quando vai ter? Quando será? Nestes derradeiros dias. Não é naqueles derradeiros dias, é nesses derradeiros dias. Quando prevalece a iniquidade e o amor de muitos esfria, Deus terá um povo que lhe glorifique o nome. É agora, irmãos, não é lá na frente. Se Deus pudesse fazer plim, plim, plim na chuva serôdia, Ele faria agora. Deus terá um povo que lhe glorifique o nome e se imponha como reprovador da injustiça. São um povo peculiar, leal à lei de Deus. Lealdade é uma coisa absoluta. Você não tem meio leal, quase leal. Ou é leal ou não é leal.
Quais são as nossas armas nessa luta? Nós temos armas. As nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus. Quem pode ler para mim? Não, 1 Coríntios 10, 4, 2 Coríntios 10, 4 a 6. E as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Como é que a gente vinga a desobediência? Sendo obediente. Sendo obediente. Você quer ser o reprovador da injustiça? Como é que você vai ser reprovador da injustiça? Citando as pessoas que estão erradas, mostrando e... Não, é só ser obediente. Dando exemplo, falando a verdade. Assim que reprova a injustiça, sendo leal, sendo fiel. A nossa arma é obediência. Nossa arma é obediência. E essa obediência é fruto do Espírito. Ela não vem do homem. Mas o fruto do Espírito só ocorre em quem pede. Só se você clamar. Por quê? Por que a necessidade de um remanescente fiel? A honra de Deus, a honra de Cristo estão envolvidas na perfeição do caráter do seu povo. Por que a honra de Cristo está envolvida na perfeição do caráter do seu povo? Por quê? Deus terá um povo sobre a terra que vindicará a sua honra, dando valor a todos os seus mandamentos. O que é vindicar, irmãos? O que significa vindicar? Olha aqui, vindicar significa explicar, recuperar, justificar, reaver, defender, reclamar legalmente, exigir o reconhecimento. Deus vai ter um povo que vai defender a sua honra, que vai justificar a sua honra, que vai reclamar legalmente a sua honra. Essa é a nossa tarefa, não é muito importante? É mais do que ser salvo, viu, irmão? Não estamos aqui para ser salvo. Ser salvo é efeito colateral de ser fiel, de vindicar a honra de Deus. Por que vindicar a honra de Deus? Satanás apresenta a divina lei de amor como uma lei de egoísmo. Declara que nos é impossível obedecer aos preceitos. Satanás fala, é impossível obedecer aos preceitos da lei de Deus. E como é que Deus vai provar? Vai provar com um povo fiel, o pior da terra. Satanás está constantemente procurando enganar quem? Ué, por que ele quer enganar os seguidores de Cristo? O Jô já está enganado, entendeu? Já está enganado. Ele quer enganar os seguidores de Cristo, ele quer enganar a nós. Com o quê? Que sofisma? E sofisma é chamado de como? Fatal. Fatal sofisma de quê? De que é impossível vencer. Não, mas não é bem assim. Deus vai fazer no último dia que vai ser transformado é corpo, não é caráter. Maravilhosa Graça, página 64. E essa guerra que nós estamos é contra o quê? Esse texto eu sempre coloco, mas eu não canso de colocar porque ele é fundamental. Contra o que é a guerra? Nós estamos numa guerra contra o quê? Olha contra o que é a guerra. A guerra contra a lei divina, a guerra é contra a lei de Deus. Começada no céu, continuará até o fim do tempo. Ou seja, a guerra hoje é contra a lei de Deus. Aí a gente começa a entender os argumentos. Não, vamos pecar até o final, etc. Por quê? Porque a guerra é contra a lei. Todo homem será provado. Quantos serão provados? Todo. E o que é que vai ser provado? Fé? Não. O que é que vai ser provado? Obediência ou desobediência? Por quê? Porque fé não se vê. Como é que eu posso mostrar a minha fé? Como é que Deus vai... Deus não precisa de julgar ninguém, irmão. Deus já sabe tudo. O julgamento não é para Deus, o julgamento é para o universo. E Deus, para mostrar o seu juízo perfeito perante o universo, ele tem que apresentar algo que o universo enxergue. E o que o universo enxerga são as nossas ações, os nossos atos, nossa obediência ou desobediência. E o que a gente pensa, a gente revela em ação. Obediência ou desobediência? Eis a questão a ser assentada por todo mundo. Todos serão chamados a escolher entre a lei divina e as humanas. Aí se traçará a linha divisória. Não existirão senão duas classes. Agora essa frase me impressiona. Todo o caráter será plenamente desenvolvido. O que é isso? Todo o caráter de todos, da humanidade. Os que estão com Deus, o remanescente, terá um caráter perfeito. Plenamente quer dizer totalmente completo. O remanescente terá um caráter plenamente desenvolvido. E os que estão sem Deus terão o quê? Um caráter plenamente desenvolvido para o mal. Então, no final, vai ter um restinho de pessoas totalmente santificadas e bilhões de pessoas totalmente endiabradas, que vão procurar o quê? A morte desse remanescente. Você está pronto para isso?
Irmã, quando chegar nessa época, frio não é nada. Frio não é nada. Frio ficou, sabe, nada. Ficou desse tamanhozinho. Quando tiver bilhões de pessoas querendo a sua morte, você não vai nem se preocupar com frio. Com casa, com isso, com aquilo. Se o feijão queimou, se o arroz está duro, isso aí, nada, nada. Se o saldo da conta, não vai ficar nada. Imagina bilhões de pessoas querendo a sua morte. Se você não estiver apegado com Deus agora, você não passa por essa prova. Todos mostrarão se escolheram o lado da lealdade e da rebelião. Rebelião, sabe o que é? É saber o certo e fazer o errado. Lealdade que é saber o certo e fazer o certo, mesmo que seja contra a sua vontade, suplicando o poder de Deus. E qual é o motivador? O amor a Deus. A motivação não é ganhar o céu. A motivação é amor a Deus, é honrar o seu nome. Nós somos apoiadores de Deus ou do diabo? Todos que transgridem os mandamentos divinos estão apoiando a pretensão de Satanás de que a lei é injusta e não pode ser obedecida. Assim, os enganos do grande adversário, apoiam assim os enganos do grande adversário e desonram a Deus. Mas se você fala que vai pecar até o final, você está apoiando quem? Agora nós vamos entrar no tema de hoje. Qual é a base do engano quanto à lei? Existe um engano que parece sutil, mas para mim ele é tão escancarado, mas é que ele foi entrando de forma sutil. A base do engano é a definição católica de pecado versus a definição bíblica de pecado. Se nós não entendermos esse tema, não vai ter solução para a compreensão do plano da salvação. Não adianta nem continuar conversando se a gente não entender esse tema. A base da compreensão do plano da redenção, qual é o problema do universo? Nós acabamos de ver. Qual é o problema? Nossa luta é contra o quê? Contra o pecado. Mas se você não sabe o que é pecado, você vai lutar contra o quê? Você vai no médico para ter um diagnóstico. Se você não tem o diagnóstico certo, você vai tomar remédio para quê? Você não sabe qual é o diagnóstico, qual é a doença. Você tem que ter certeza do que é a doença para saber qual é o remédio. Está claro isso? Definição católica de pecado com definição bíblica de pecado. Qual é que é a definição católica de pecado? Por que eles batizam bebês? Porque nasce pecador. Criancinha nasce pecadora, tem que batizar a criancinha. Se você acredita que você nasceu pecador, você tem a definição bíblica católica de pecado. Crianças não nascem pecadoras. Por que as crianças não nascem pecadoras? Porque Cristo morreu por elas desde a fundação do mundo e as livrou da condenação do pecado. Já foi pago o pecado de Adão, que transmitiu a sua geração. Deus livrou a todos, não foram só os crentes, Deus livrou todos da condenação do pecado, com a sua morte na cruz, com a promessa da sua morte. Ele deu um cheque predatado na fundação do mundo. Para quê que ele deu esse cheque predatado? Para nos dar uma segunda chance de prova, para nós podermos escolher a quem queremos servir. Todos nós somos escravos, irmãos. Não tem, se você não quer ser escravo, você tem que criar o seu mundo, mudar para ele, aí você não vai ser escravo. Mas como eu sei que você não pode, nem eu, criar um mundo, então nós somos escravos aqui. Agora nós somos escravos ou de Deus ou do diabo, não tem escolha. Agora eu vou falar para você, é muito melhor ser escravo de Deus, porque Ele nos ama e Ele não nos trata como escravos, Ele nos trata como filhos. Quem pode ler para mim Romanos 6,16? Não sabeis vós que aqui vos apresentais por servos para me obedecer? Sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Se você é servo da quem você escolhe, como é que você escolhe isso ao nascer? Você não escolhe ao nascer. Você escolhe a quem obedecer, porque você não tem consciência. Agora eu escolho servir a Cristo ou servir ao diabo. Eu escolho a obediência ou desobediência, não é que está escrito nesse verso? A quem eu escolho. Para escolher eu tenho que ter consciência. É aí que eu vou escolher quem eu sou, de quem eu sou. Não é ao nascer. Quando uma criança nasce, ela nasce com corruptibilidade e mortalidade. E é isso que Deus devolve no último dia. 1 Coríntios 15:54, aquilo que é incorruptível se revestirá de incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade. Essas condições não são pecado, são consequências do pecado, elas não definem se você vai para o céu ou para o inferno. Os que forem fiéis receberão de volta a incorruptibilidade e a imortalidade.
As criancinhas que nasceram e morreram vão receber imortalidade e incorruptibilidade pelo poder de Cristo. Só Cristo salva, mesmo que você não tenha tido consciência do pecado, você precisa de Cristo para se salvar. Porque você nasceu com corruptibilidade e com mortalidade. Só Deus pode devolver isso para você. Então Cristo é necessário em qualquer situação. Mas para você pecar, você tem que fazer uma escolha. Pecado não é possível cometer pecado sem fazer escolha. Vamos ver aqui mais para frente. Tem um texto muito usado para fundamentar a definição católica de pecado no meio evangélico, ou no meio adventista, que é Salmos 51:5. Em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Mas onde no texto está dizendo que o bebê é pecador? Não está escrito. É que a gente ouve tanto isso associado a essa definição católica de pecado que a gente nem pensa mais, a gente assimila. Quer dizer, qual é o melhor sabão, irmão? Qual é o melhor sabão em pó? Quem te falou isso? Sabe por que você sabe que o é melhor? Porque a televisão falou isso muitas vezes para você e você aceitou. E eu vou falar para você, quem fez o teste nos sabões, o Omo tirou em terceiro lugar. Mas todo mundo acha que o Omo é melhor. Por quê? Porque o Omo é melhor, lava mais branco. E você paga mais caro porque você paga a propaganda dele. Agora, neném nasce pecador. O Salmo 51:5, iniquidade formada, e pecado me concebeu. Você ouve tanto isso que você acredita. Mas não está escrito isso. Você quer ver? Eu vou fazer uma paráfrase desse texto. Em Minas fui formado e em dor me concebeu minha mãe. Eu estou dentro de Minas ou Minas está dentro de mim? Eu estou dentro de Minas. Em dor me concebeu minha mãe. A dor é da mãe ou do bebê? Irmãos, o texto está dizendo que Davi nasceu no mundo de pecado e que a mãe era pecadora. Só isso. O texto não está dizendo que o bebê é pecador. Por favor. Se a gente acreditar que nós nascemos com pecado, nascemos pecadores, temos que tirar os outros textos da Bíblia que falam que o pai não levará a iniquidade do filho, o filho não levará a iniquidade do pai, mas a alma que pecar, não tem contradição nas Escrituras. Por que essa definição católica é tão prejudicial assim? Por quê? Você sabe por quê? Porque se você acredita que nasceu pecadora, você não é culpada por isso. Sabia? Eu nasci assim. Eu não escolhi nascer nesse mundo. Aí sabe em quem você vai pôr a culpa? Em Deus. E sabe de onde vem isso? Do Éden. Adão, onde estás? Eu estou aqui. A mulher, mas quem ama? A mulher que me deste. E Eva, o que você fez? A serpente que tu criaste. Quem que é o culpado? Definição católica de pecado é para culpar a Deus do pecado. Para tirar de nós a responsabilidade. Irmãos, pensa nisso. A responsabilidade do pecado é nossa, da nossa escolha, não é Deus. Uma pessoa sem pecado nenhum, glorificada, totalmente glorificada, diante do trono de Deus, pecou. Como é que ele chamava essa pessoa? Lúcifer. E uma pessoa que nasceu nesse mundo, corrompido, sujeito às mesmas tentações que nós, com as mesmas inclinações que nós, foi transladado para o céu, porque viveu 300 anos sem pecado. Como é que chamava essa pessoa? Ou seja, inclinação para o mal não tem a ver com caráter, não tem a ver com salvação. Se você nasce inclinado, não é obrigado a pecar. Se você nasce glorificado, não é obrigado a não pecar. Não tem obrigação. No reino de Deus nós somos livres. Se você está glorificado, você pode escolher pecar? Pode, você tem livre-arbítrio. Você está inclinado para o mal, você pode escolher não pecar? Pode, pelo poder de Deus, ele te conserva firme. Isso é tão importante, irmãos, faz toda a divisão na teologia adventista, toda a divisão. Manda você para um lado, manda você para o outro. Se vocês quiserem saber qual é a consequência de crer de um jeito ou de outro, leia o livro Face a Face com o Verdadeiro Evangelho, do pastor Dennis Priebe. E se você quer saber como isso se deu na nossa igreja, leia o livro do pastor Herbert Douglas, Uma Bifurcação na Estrada. Definição bíblica de pecado. Qual que é a definição bíblica de pecado? Nossa única definição de pecado é a que é dada na palavra de Deus. É o quê? Quebrantamento da lei. Única.
Então, só tem uma definição, não tem duas. O apóstolo nos dá a verdadeira definição de pecado. Qual que é? Tem muitos textos, irmãos, tem mais de 10 declarações dessas, muitas do Espírito de Profecia. Se a única e verdadeira, se a definição de pecado única e verdadeira é essa, o que são as outras? O que seriam as outras? Falsas. O que Satanás quer nos enganar? Que é impossível. Aí vem, o DNA, esse pecado intrínseco, pecado latente, pecado natural, pecado original, tudo isso foi inventado por Agostinho. Por que nós vamos assimilar uma doutrina católica, irmãos? Por quê? Pois bem, precisamos compreender o que é o pecado, a saber, ele é a inversão da lei de Deus. Esta é a única definição dada nas Escrituras. Esta é a única definição dada nas Escrituras. Livro Fé e Obras, página 50. Obrigado, irmão. O que a gente precisa compreender? Vocês precisam compreender qual é a definição de pecado, a verdadeira definição de pecado. A gente precisa compreender isso, senão a gente não compreende o Evangelho, a gente não compreende o plano da redenção, a gente cai vítima do engano. Nós temos isso bem claro na nossa igreja? Temos. Eu tenho essa lição aqui em casa, se vocês quiserem pegar a original, eu faço questão de mostrar. Lição da Escola Sabatina, 12 de outubro de 2014. 12 de outubro. Olha. Tiago separa claramente, como é que separa? Tiago separa o quê? Claramente, tentação do pecado. Ser tentado não é pecado. Até mesmo Jesus foi tentado. O problema não é a tentação, mas como reagimos a ela. Ter uma natureza pecaminosa não é pecado. No entanto, é pecado permitir que a natureza pecaminosa controle nossos pensamentos e dite nossas ações. O que é que a nossa igreja prega? Que ter uma natureza pecaminosa não é pecado. Está na lição da Escola Sabatina, é um órgão oficial da igreja. Essa é a mensagem de Adventista do Sétimo Dia. Natureza não é pecado. Atender à natureza que é pecado. Quem prega que natureza é pecado é a Igreja Católica. Nós não somos católicos. Tratado de Teologia da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Já ouviram falar disso? 289, muito bom. Olha lá. Tendência para pecar ou tentação para pecar não é pecado. Tendência não é pecado. O que diz aqui em cima? Natureza pecaminosa não é pecado. Tendência não é pecado. Essas coisas não constituem rebelião contra Deus. Ceder ao pecado e cometer o ato pecaminoso, transgredindo assim a lei de Deus, isto sim nos aliena e nos torna culpados diante dele. Irmãos, isso é a nossa doutrina. Está nos nossos livros. Isso é muito importante. Qual é a nossa parte? Qual que é a nossa parte? Tudo depende do quê? Da nossa natureza? Tudo depende do quê? Da retação da vontade. O poder da escolha deu Deus ao homem e ele compete exercer. Você lembra esse verso? O poder de escolha foi dado por Deus. Como é que foi dado esse poder de escolha por Deus ao homem? Quando o Cordeiro morreu na fundação do mundo. Quando ele falou em Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a mulher. Foi aí que Deus deu, pela morte prometida, ele devolveu para o homem o poder de escolha, porque o homem tinha perdido o poder de escolha. Quando Adão pecou, ele entregou o cetro para Satanás. Falou, você agora é o meu chefe, eu sou seu escravo. Aí Deus fala assim, eu vou morrer por ele e vou devolver o poder de escolha para ele. O poder de escolha foi dado por Deus ao homem, nós precisamos escolher, irmão, se a gente quer servir a Deus ou ao diabo. A gente não pode acreditar nessa falácia que nós nascemos pecadores e que vamos morrer assim. E vamos até o final assim, e no final tem um plim-plim que nos torna santos. Não é isso. Esse não é o plano da redenção, isso é falsidade católica. Deus quer homens santos agora e nos dá poder para isso pelo seu Espírito. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o coração. Hoje é o dia. É no dia de Deus. O dia de Deus é hoje. Não fica com a ilusão que é o dia de Deus. Eu vou para o campo no dia de Deus. O dia de Deus é hoje.
Se hoje ouvires a sua voz, não endereçais o coração. Esse negócio de adiar, só dá tempo para o diabo te atrapalhar mais. O que precisamos ouvir agora? O que a gente precisa ouvir? O que o Espírito diz às igrejas. O que o Espírito diz às igrejas? Cheio de livro de capinha vermelha para a gente ler, mas é o que o Espírito diz às igrejas. Sério, nós estamos lendo. Já leu a série Testemunhos para a Igreja? São 9 volumes. 9 volumes. Leia essa série, faça um plano de leitura. É o Espírito diz às igrejas, Testemunhos para a Igreja. É o que o Espírito diz às igrejas. Se nós lemos, se a gente não leu, a gente vai ser enganado. Sabe qual é o derradeiro engano de Satanás? Quem sabe qual é o derradeiro engano de Satanás? Anular o testemunho do Espírito de Deus, que é te desviar de ler. Você não lê, não sabe, é enganado. Precisa fazer um plano de leitura. Gente, que maravilha. Estou lendo Mensagens Escolhidas, volume 1. Que bênção, que bênção, que maravilha. Estamos lendo também no Deserto da Tentação, no culto. Que bênção. Há muitas verdades preciosas contidas na palavra de Deus, muitas, mas é a verdade presente que o rebanho necessita agora. Tem muita verdade boa, mas tem uma que é essencial. A essencial é a verdade presente, é a verdade para esse tempo. O navio está afundando, eu não vou dar curso de pintura de conversa. Eu não vou dar curso de culinária em alto mar. Eu vou dar curso de quê? Como que os botes salvam a vida? Rápido, aqui, pega aqui, pô. Verdade presente, nós precisamos da verdade presente. A verdade presente é a vitória sobre o pecado. Essa é a descrer da vitória sobre o pecado é a apostasia ômega, irmãos. Anula todo o plano da redenção. E depois de ouvir, não endureça o coração. Por que Jesus não voltou? Vamos lá. Por que Jesus não voltou? Vamos por quê? Por quê? Assim não, alto. Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo é produzir perfeitamente em seu povo, então virá reclamá-los como seus. Parábolas de Jesus 69. Explica para esse povo o que diz esse verso aí. Eu aprendi com o vô Amaro. Esse verso fala que Jesus nos espera e não a gente. E ele espera o que da gente? Espera o caráter. É? E como é que tem que ter esse caráter? Pela obediência. Como é que tem que estar? Perfeito ou imperfeito? Perfeito. Perfeito. Tá ótimo, muito obrigado. Daqui uns dias você prega e eu fico ajudando, tá bom? Como é que uma pessoa se torna ímpia? Ela vai aumentando, você vê um ladrão, ele rouba uma coisinha, rouba outra e vai aumentando. A prática da impiedade torna mais ímpio, a prática da piedade torna mais pio. É o exercício, a obediência santifica. Olha o texto, Cristo aguarda. Quem que aguarda? Cristo que aguarda. Como? Com fremente desejo. O que é fremente desejo? Intenso desejo. O quê? A manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando ele vem? Quando ele vem? Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. Não é quando o evangelho for pregado a todo mundo. Não é isso. Isso também é, mas não é só isso. Colossenses 1:23, leia lá. O evangelho foi pregado a toda criatura. Toda criatura, nem foi a todo mundo, está escrito toda criatura debaixo do céu. E por que Cristo não veio nessa época? Se o evangelho já foi pregado a toda criatura. Colossenses 1:23. Pode ler. Se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Se já foi pregado a toda criatura debaixo, por que Jesus não voltou na época de Paulo? Se a condição era só essa, já evitava a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, tsunami, AIDS, coronavírus, evitava um monte de tragédia. Você acha que Deus acha legal a tragédia acontecer? Não veio porque não é a única condição. O evangelho vai ser novamente pregado a todo mundo? Vai. Por quem? Por um remanescente fiel, que vai receber uma dotação especial do Espírito Santo, chamada autoclamor, e vai pregar para o mundo inteiro. Que mensagem ele vai pregar? Sai dela, povo meu. É uma mensagem, não é de arrependimento, é uma mensagem de congregar os fiéis de Deus, que em pouco tempo vão saber tudo que a gente levou anos para aprender. São fiéis, estão no mundo. E alguns estão lá porque Deus nos preserva lá para não se escandalizarem com a nossa mornidão. Deus precisa desse povo. Ele aguarda esse povo
que tem um caráter perfeito, porque é a única forma dele rebater a acusação de Satanás. Deus estabeleceu assim. Ele podia ter feito de outra forma, mas ele estabeleceu, ele é soberano. Ele quis que fosse assim. E por que eu vou dizer que não vai ser assim? Jesus já reivindicou a cara de Deus. Sim, Jesus já reivindicou. Enoque também, lê lá no Patriarcas e Profetas, Enoque também reivindicou a cara de Dea. Jó também reivindicou a cara de Deus. Mas Deus quer um povo. Ele quer um povo. E se ele quer e é soberano. Cristo aguarda. Você quer que Cristo volte logo? Não adianta ficar distribuindo livrinho. É importante, importantíssimo. Eu amo essa obra, mas não é suficiente. Nós precisamos ter um caráter transformado. Precisamos ter um caráter à semelhança do caráter de Cristo. Não adianta participar uma vez por ano da campanha de distribuição de livros. A sua vida tem que ser um livro aberto. E pode ser também uma vida de distribuição de livros fechados também, para que as pessoas leiam. Mas a sua vida tem que mostrar que aquilo tem valor. Você vai distribuir um livro que você nem leu. Aqui disse, não sei, não li ainda, mas é bom, viu? Irmãos, seria a mesma coisa que eu vender remédio para crescer cabelo. Ninguém compraria. Seria ridículo. Você vai levar o evangelho que você não vive. Você está lá construindo uma casa enorme, está lá empenhado no seu trabalho, trabalha de manhã até de noite, correria. Aí fala, Jesus vai voltar, viu? Em breve. E está lá trabalhando igual o outro. Está lá se matando igual o outro, construindo igual o outro, se divertindo igual o outro, comendo igual o outro. Fala, Jesus vai voltar. Mas que já vai voltar? Vai ser a mesma coisa. Nós estamos vendo igual. A gente não tem nada para oferecer para esse povo, a não ser mais restrição. Eles precisam ver em nós algo diferente. Essas pessoas não estão apegadas ao mundo. Essas pessoas não estão apegadas às coisas do mundo. Os filhos deles são diferentes. Olha, os filhos deles são respeitosos, laboriosos, educados, prestativos. Eu quero ter filhos assim. Bom, para você ter filhos assim, você precisa ter esse tipo de vida. A gente tem as mesmas doenças do mundo. Por quê? Porque a gente vive igual ao mundo. Tem pressão alta, diabetes, não sei o quê. Depressão, gente, filho de Deus com depressão. Misericórdia. Não precisa ter nada disso. Deus nos livraria das doenças dos egípcios, se fôssemos fiéis. A gente tem o estilo de vida do mundo e tem as doenças do mundo. A gente tem os valores do mundo e tem os problemas do mundo. Essa semana, depois de muitos anos afastado da minha profissão, eu fui convidado a trabalhar de novo da consultoria pela internet. Resolvi aceitar sem eu ter orado antes. E aí eu comecei a rever, fiz uma revisão do material que ele me mandou, que era o material que ia ser usado na consultoria. Mas foi me dando uma angústia tão grande. De eu ver aquelas coisas que eu fazia com empolgação. Eu falei, não é para mim. Isso não serve mais para mim. Eu vou ajudar as empresas a ganharem mais dinheiro. Que serviço eu estou fazendo para Deus de relevância? Eu vou salvar a alma? Sim, eu posso eventualmente testemunhar, eu posso em algum momento mandar um livro para a pessoa, mas os discípulos, quando fizeram aquela pesca maravilhosa, a maior da vida deles, e só Deus não aumentou o milagre porque o barco estava indo a pique e a rede rasgando. Foi o máximo que Deus pôde dar para eles, foi o que Ele deu. 150 e tantos grandes peixes. De dia no raso. Se fosse eu, com os meus conhecimentos administrativos e financeiros, o que eu teria feito? Eu venderia os peixes e colocaria o dinheiro no rendimento, tá? Numa poupança ou alguma aplicação. Arrendaria meu negócio. Eu já tinha clientela, já tinha o material, já tinha o barco, já tinha tudo. Arrendo meu negócio. Vivo do arrendamento e tenho uma reserva da venda dos peixes para uma emergência. Olha, não está bem pensado? Seria eu lá fazendo isso. O que fizeram os discípulos? Deixaram tudo, deixaram barco, rede, peixe, deixaram tudo. Por quê? Por que deixaram tudo? Porque eles estavam com o dono do mundo. O que é um barquinho, irmãos? O que é uma redinha, meia dúzia de peixe, tudo bem, 100 e tantos, tudo bem, 200, não importa. O que é isso para o Criador? O que é isso pela grandeza da missão? O que é isso pela nossa tarefa de vindicar o caráter de Deus? A gente está agarrado no empreguinho, sabe? Aquele empreguinho concursado, eu sou concursado. Está lá agarrado no empreguinho, concursado, não larga. Não estou dizendo que você tem que pedir demissão. Estou dizendo que você tem que se ajoelhar e pedir para Deus, Senhor, o que queres que eu faça? E se Deus falar para você deixar o emprego, vá com alegria.
Se Ele falar para você ficar, você fica. Mas deixa Deus escolher para você. Eu estou no meu curso, ainda faltam 3 anos, 2 anos, não sei o que lá. Pergunta para Deus se é para você estar lá. Se é para você estar lá, Ele vai te deixar claro. Se você perguntar com sinceridade. Se Ele falar para você sair e ser comportor, vá com alegria. Se Ele falar para você sair e distribuir livros numa Kombi, vá fazer isso. Se Ele falar para você ser roceiro, vá fazer isso. Deus sabe o que é melhor. Sabe para quê? Para a nossa felicidade eterna. E nós estamos agarrados no nosso chinelinho. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que nos ajude a buscar de Deus a direção para a nossa vida. O padrão não é o do mundo. O nosso padrão não é o do mundo. Não pode ser o do mundo. Qual é o padrão do mundo? O padrão do mundo é esse. Ter estabilidade, ter renda, ter emprego, ter casa. Esse é o padrão do mundo, não é o nosso. O nosso padrão é: e farei de vocês pescadores de homens. Esse é o padrão. Esse é o padrão de Deus. Sabe qual que é o padrão de Deus? Quer me seguir? Negue o eu, tome sobre si sua cruz e siga-me. Esse é o padrão de Deus. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido de Deus. Para quê? Para que não sejam que as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E como é que você vai anunciar? E serem-me-eis testemunhas. Testemunhas. Irmão, a gente precisa aprender com as lições da Bíblia. A gente conta essas lições para as crianças, está na lição da escolinha. A gente conta e a gente não entende o que elas querem dizer. A gente precisa pedir para Deus clareza, iluminação, para a gente entender essas mensagens. E suplicar mudança de coração, a morte do eu. Nosso eu precisa morrer. A gente precisa estar disposto a sofrer por Cristo. Se vocês querem ser participantes da glória de Cristo, tem que ser participante dos seus sofrimentos. Nós não vamos buscar o sofrimento. Ele vem, pode ter certeza. É só você ser fiel que o sofrimento vem. Não precisa procurar, viu, irmã? Você sabe disso. Você sabe que o sofrimento vem. Por que vem? Porque Deus não cuida de nós? Cuida. Nós vamos sofrer pela mesma razão pela qual Jó sofreu. Os 144 mil tem um modelo. O modelo é Jó. Pela mesma razão que Jó sofreu, nós vamos sofrer. Para mostrar para o universo, para vindicar a glória do caráter de Deus, que mesmo sob sofrimento nós vamos ser fiéis. Você está disposto? Se você não está disposto, não vá até o finzinho do caminho, desiste logo, sabe? Não perca tempo. Mas se você está disposto, vá em frente, mas não pare mais. Não pare no sapato, não pare na meia, vá até o final. Porque depois do final, sabe o que tem? Tem uma corda. Tem uma corda para você pular e ir para o paraíso. Para viver para sempre com Deus que te ama. Esse amor de Deus é infinito. Tudo é porque Deus nos ama. A gente nem estaria aqui se não fosse o amor de Deus. Todas essas instruções, tudo que Deus dá, a Bíblia, Espírito de profecia, é porque Ele nos ama. Filho, olha, meu amor por você, eu estou te dizendo como que você tem que agir para você vir morar comigo. O Senhor nos ajude a ter essa consciência. Gabi, esse aqui é um chamado que Deus faz a cada um de nós. A voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6:8. Vamos ajoelhar para a oração? Senhor nosso Deus, nosso Pai de amor e misericórdia, Senhor, não compreendemos o Teu infinito amor de ter dado o Seu Filho para morrer em nosso lugar. Não compreendemos a Tua paciência, enorme paciência, inesgotável paciência conosco, Senhor. Porque somos egoístas, pensamos só em nós, temos vaidade, orgulho, não sei do que, mas temos. Pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor, pelo nosso egoísmo, pela nossa falta de confiança em Ti.
porque não lemos os teus recados para a tua igreja, para nós, que preferimos outras coisas a nos dedicar à tua palavra. Perdoa, Senhor, nosso pecado. Perdoa porque estamos preocupados com o nosso sustento, quando deveríamos estar preocupados em salvar pessoas. Pai, estamos de joelhos diante de Ti porque somos indignos, somos barro e precisamos do Teu perdão. E além do Teu perdão, Senhor, precisamos da graça transformadora, do poder do Espírito na nossa vida para nos tornar fiéis testemunhas Tuas. Nós queremos ser enviados como Isaías, eis-me aqui. Eu quero ser enviado, Senhor. E todos aqueles que querem ser enviados, que digam amém. Amém. Que o Senhor nos unja com Teu Espírito, para que tenhamos esse caráter perfeito, a fim de que Cristo logo retorne a esse mundo. Nos ajude, Senhor, nos ajude, nos ajude. Tem misericórdia de nós. Que os Teus anjos nos protejam, que Teu Espírito nos ilumine. Nos dê força e poder para sermos fiéis, para sermos obedientes, custe o que custar. Nos entregamos nas Tuas mãos em nome do Senhor Jesus. Amém.